Com o sermão intitulado A História da Família de Abraão e a Mãe Celestial, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus e para encontrar a sua vontade por meio das profecias da Bíblia. Vamos pensar sobre isso por um momento. Se pensarmos nas pessoas da época de Abraão, da época de Moisés, e nos israelitas, há 3.500 anos, qual seria o resultado de suas almas se eles não conhecessem e não crescem em Deus Jeová? E também, qual foi o resultado final das pessoas que não reconheceram Jesus Cristo, que veio a esta terra há 2.000 anos e nem o receberam como Deus? Na época do Espírito Santo também, qual será o resultado final se as pessoas não conhecerem e não crerem no Espírito e na noiva? Sobre isso, eu chego a pensar, Deus nos permitiu ver, ouvir e entender a verdade. Isso não é algo que devemos agradecer e glorificar a Deus todos os dias? Hoje, com esse tema, vamos nos perguntar: quem poderá entrar no reino dos céus? Quem poderá herdar a herança celestial? Não devemos entender isso apenas como um conhecimento, e sim ter uma firme fé e convicção no fato de que esse é o caminho estabelecido para o reino dos céus, para que nós andemos em direção ao caminho da salvação que Deus revelou a nós. A história da família de Abraão, em relação à salvação, é um pedaço da história que é uma lição essencial e muito importante. Na família de Abraão, havia Abraão e sua esposa Sara. Isaac nasceu de Sara. Quando Deus disse para Abraão: a tua descendência certamente será o herdeiro que herdará todos os seus bens, Abraão não tinha filho. Assim, Agar, que era a serva de Sara, deu à luz um filho e o chamou de Ismael. Com isso, podemos entender a relação entre a antiga aliança e a nova aliança hoje. A história da família de Abraão é importante porque nos ensina sobre a realidade da nova aliança. Quando lemos a Epístola aos Gálatas, capítulos 3 e 4, sem entender esse ponto, não podemos ter um claro entendimento do que esses capítulos estão realmente dizendo. Hoje, vamos ver cuidadosamente sobre a história da família de Abraão, entender o papel da Mãe Celestial na família de Abraão e confirmar que sem o papel integral que ela desempenha na família, ninguém pode herdar o eterno reino dos céus. Para entender mais sobre isso, vamos ver uma parábola muito importante que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Jesus usou essa parábola para mostrar as características do céu e do inferno. Porém, há um ponto importante no versículo 24. Quem o homem rico chamou de pai? Este é o tipo de mundo para onde o mendigo e o homem rico foram depois de morrerem. O mundo para onde as pessoas vão depois de morrerem é o mundo espiritual. No mundo espiritual, apenas Deus é reconhecido como nosso Pai.
Porém, por toda a cena, no lugar de Deus, nosso Pai, Abraão é reconhecido como Pai Abraão. Por fim, podemos entender claramente que Abraão representa Deus e que ele é a pessoa que é usada profeticamente para representar Deus. Então, através de quem podemos receber a herança do reino de Deus? Esse é o maior problema sobre a nossa salvação. O que vocês acham que são as condições absolutas para entrar no reino dos céus? Devemos crer em Deus. Não concordam? E devemos adorá-lo. Porém, mesmo que Deus esteja conosco, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que ninguém o recebeu. Já que não podemos entrar no reino do céu sem recebê-lo, devemos descobrir todas as maneiras na qual Deus se manifesta, até mesmo através da família de Abraão, para que possamos recebê-lo. Como mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Abraão, que foi chamado de pai, no reino dos céus representa a Deus. Deus nos permitiu descobrir o caminho para o reino dos céus por meio da história da família de Abraão. Vamos confirmar isso no livro do Gênesis, capítulo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15. No capítulo 15, versículo 1, está escrito: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eliezer era um servo que Abraão criou em sua casa. Ele era um servo fiel. Abraão disse: Já que não tenho filho, eu vou passar todos os meus bens para Eliezer. Eu quero fazer desse homem o meu herdeiro. Vamos ver com atenção a resposta que Deus deu a ele. Versículo 3. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Deus disse: Este homem é leal e bom em seu trabalho, mas ele não é o seu herdeiro. Então, qual é a qualificação que o herdeiro deve ter? Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Quando consideramos a idade de Abraão, neste momento, ele tinha uma idade muito avançada para ter filhos. Mas Deus disse: A sua descendência será numerosa. Por isso, você não deve nomear o seu servo Eliezer, que você criou em sua casa, como seu herdeiro. Ao contrário, Deus disse: Um filho gerado de ti será o seu herdeiro. De acordo com a sua palavra, finalmente, um filho de Abraão nasceu. Na época, a esposa de Abraão, Sara, também estava com a idade avançada e sequer pensava em ter filhos. Por isso, Sara deu Agar, uma mulher egípcia que foi levada como serva, para Abraão, para que ela fosse a sua segunda esposa. Abraão tentou cumprir a vontade de Deus, mesmo tomando essas medidas. Já que Deus disse: Um filho gerado de ti será o seu herdeiro, ele pensou que não tinha escolhas a não ser ter uma segunda esposa para ter um filho. Mais tarde, ele deu o nome de Ismael para o menino que nasceu. No capítulo 16, versículo 11, está escrito: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem,
A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. No versículo 15 está escrito: Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Embora Ismael fosse filho de Abraão, vamos ver no capítulo 17, versículo 1, a decisão de Deus sobre se Ismael seria ou não o herdeiro de Abraão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás o que ele seria? Pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Vamos para o versículo 15. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e o que ela será? Ela se tornará nações. Deus disse para Abraão: Te farei pai de numerosas nações. E sobre Sara disse: Ela será a mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão se preocupou, pensando: Estou causando um incômodo inesperado para Deus por causa da minha família? Não seria melhor se Ismael apenas vivesse diante de Deus, sem problemas, e levasse a linhagem da família? Foi isso que o levou a pedir a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. No versículo 19 está escrito: Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Como podem ver, Deus disse a Abraão: Tua esposa Sara te dará um filho, e estabelecerei a minha aliança através de seu filho Isaque. Deus queria que Isaque fosse o herdeiro da família de Abraão. No fim, Isaque recebeu todos os bens de Abraão como sua herança. Vamos colocar todos esses pedaços diferentes juntos. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, está mencionado que Abraão representa Deus. Havia 3 candidatos que podiam herdar todos os bens da família de Abraão. O primeiro era Eliezer, o segundo era Ismael, e o terceiro era Isaque. Porém, se observarmos com atenção, Deus rejeitou o primeiro candidato, Eliezer, dizendo: Ele não é o seu herdeiro. Então, qual era a qualificação que Eliezer não tinha? Precisamos prestar atenção nessa questão. A resposta para essa pergunta está estritamente relacionada com o assunto sobre quem é o pai e a mãe de cada candidato. Eliezer foi criado como um servo na casa de Abraão desde que era criança. De acordo com a lei de Israel, quando o pai ou a mãe de alguém eram servos em uma casa, a criança nascida deles estava destinada a ser criada como servo naquela casa. Portanto, quando vemos que Abraão descreveu que Eliezer era um servo de sua casa, isso não mostra quem eram os pais de Eliezer? Eles eram servos. Eles não eram livres.
Assim, Deus disse, mesmo que ele seja muito fiel e bom em seu trabalho, Eliezer não será seu herdeiro. Então, quem escolhemos como herdeiro? Quando Abraão perguntou, Deus disse, aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Por isso, Agar, serva de Sara, concebeu um filho para Abraão e o chamou de Ismael. Porém, mesmo que o seu pai fosse Abraão, um homem livre, a sua mãe era uma serva, e assim não era uma mulher livre. Consequentemente, é por isso que Deus descreveu Ismael como escravo, quando falou sobre ele na Epístola aos Gálatas. Vamos ler a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Abraão teve 2 filhos. Um deles foi com a mulher escrava. Quem é ele? Quem nasceu da mulher escrava? Ismael. Já que está escrito, e o outro da mulher livre, quem nasceu da mulher livre? Sara? Isaque. No versículo 23 está escrito, mas o da escrava, essa é Agar, nasceu segundo a carne. O da livre, essa é Sara, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O filho de Agar foi chamado de escravo na Bíblia. Essa é uma passagem muito importante que devemos ter em mente. Em contraste, o que Deus disse sobre Isaque? Vamos voltar para o livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele... O que Deus estabelecerá com ele? Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. No fim, não foi escolhido aquele com quem Deus fez uma aliança, o filho de Abraão, Isaque? Vamos ver os pais de Eliezer mais uma vez. O pai de Eliezer não era livre, e sim escravo. E sua mãe também não era livre, e sim escrava. Portanto, Deus concluiu que ele não poderia ser aquele que receberia a herança da família de Abraão. Quanto a Ismael, o seu pai era Abraão, um homem livre, mas sua mãe era Agar, uma escrava. Embora o filho de Agar fosse filho de Abraão, ele, no fim, foi descrito apenas como sendo escravo. Então, no final, ele recebeu a herança? Nem Eliezer, nem Ismael puderam herdar os bens de Abraão. Enfim, toda a herança foi passada para Isaque. Se observarmos Isaque, podemos ver que o pai de Isaque era Abraão, um homem livre, e sua mãe Sara, uma mulher livre. Assim, Deus permitiu que Isaque recebesse toda a herança da família de Abraão. A questão do recebimento da herança da família de Abraão é a questão de como podemos herdar o reino eterno de Deus. Qual é a condição absoluta para isso? Aqui está escrito, mas a Jerusalém, lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O que significa ser livre? Quem é livre? Apenas Deus é livre. Isso porque está escrito que todos nós, humanos, somos escravos do pecado. Nós também estamos presos sob o pecado e temos sido escravos do pecado. Porém, aos que se encontraram com o Pai Celestial e a Mãe Celestial, Deus deu a sua santa carne e o seu precioso sangue para serem os filhos do Pai e da Mãe e para selá-los como seus filhos.
Isso significa que aqueles que herdarão a eterna terra celestial de Canaã devem ser os perfeitos filhos de Deus Pai e de Deus Mãe. Assim, no mundo de hoje, aqueles que dizem não crer em Deus Pai e em Deus Mãe, e os que dizem não crer em Deus, podem herdar o reino de Deus? Essas pessoas serão as primeiras a serem excluídas da herança. Através desses três potenciais candidatos, que estavam competindo para serem herdeiros na família de Abraão, Deus mostrou um mundo da fé que as pessoas no mundo têm hoje. Aqueles que dizem, eu não tenho nada a ver com Deus Pai e Deus Mãe, não podem herdar o reino de Deus, nem entrar no reino dos céus. Por outro lado, há pessoas como Ismael que dizem, eu aceito a existência de Deus Pai, mas jamais vou crer em Deus Mãe. Deus também os colocou na categoria de escravos. E quanto a Isaac? O pai de Isaac era Abraão, que era livre. E sua mãe era Sara, que era livre. Portanto, assim como Isaac recebeu a herança da família de Abraão, nós que cremos em Deus Pai e em Deus Mãe, podemos voltar ao eterno lar celestial e herdar o reino dos céus. Essa profecia é mostrada através da família de Abraão. Deus deu uma resposta clara sobre a questão de Eliezer, Ismael e Isaac, durante um longo período de várias décadas. Quando voltamos e analisamos o processo que levou ao nascimento de Isaac, Deus mudou o nome de Abrão para ser o pai de muitas nações. E também mudou o nome de Sara para ser a mãe de muitas nações. Deus deu a eles os títulos de o pai das nações e a mãe das nações. Ou seja, o pai do mundo inteiro e a mãe do mundo inteiro. Além disso, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando vemos a parábola que Jesus deu, o homem rico morreu e foi para o pós-mundo e clamou, Pai Abraão. Com isso, podemos entender claramente o que Deus preparou para nós através da história da família de Abraão. Chegaremos a saber quem receberá e através de qual caminho podemos receber a herança do céu para onde devemos ir? Mesmo na época atual, para aqueles que não têm fé na Mãe Celestial, o reino dos céus estará distante. Vamos confirmar isso através das palavras de Deus na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Aqui, nesse versículo, a expressão livre já significa que ela é nosso Deus. Ela é livre, a qual é nossa mãe. No versículo 27 está escrito, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como, quem? Isaac. Para ser como Isaac, o que devemos fazer? Não devemos ser os filhos da Mãe Celestial, que é livre? Vamos ver o versículo 28 de novo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, somos filhos de quem? Da livre. Afinal, Deus, nossa Mãe Eterna, está na posição de ser livre do pecado. A Bíblia diz várias vezes, vocês, irmãos, como Isaac, são filhos da promessa. Deus disse que nós somos os filhos da promessa. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, está escrito, e esta é a promessa
que Ele mesmo nos fez a vida eterna. Através de quem Isaac recebeu a herança? Portanto, para renascermos como os filhos da promessa, como Isaac, devemos ser os filhos da Mãe Celestial. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória que desfrutaremos como os filhos de Deus no futuro é realmente incomparável. Os anjos, que são tão numerosos quanto as estrelas do céu, dirão: vamos viajar para essa cidade hoje e para aquela estrela amanhã. Irmãos e irmãs, os dias em que seremos servidos assim pelos anjos está chegando. Para entrar nesse glorioso mundo, vamos ouvir as palavras do Pai Celestial e da Mãe Celestial ainda mais, esperando que todos os filhos de Sião segurem essa fé até o fim e recebam grandes bênçãos e um grande prêmio celestial. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.